Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cerca removível para piscina. Ela é uma solução muito boa que foi desenvolvida com o intuito de facilitar o cercamento em áreas de piscina, áreas de lazer e outras áreas externas. E o principal diferencial desse cercamento é o fato de ela ser totalmente removível. Então existem muitas opções hoje para cercar uma piscina, mas por que fazer com cerca removível para piscina? Quais as vantagens? Quais as características desse tipo de cercamento? É sobre essas questões que nós queremos falar um pouquinho nesse vídeo hoje. E se tratando das diferenças desse tipo de cercamento para as outras opções, eu trouxe aqui 4 pontos principais que eu acredito que são fundamentais levar em consideração quando você está tentando decidir sobre qual cercamento fazer. Então, uma das questões é a praticidade. Quando se trata de uma cerca removível, uma das vantagens é o fato de que você pode fazer o cercamento rente até mesmo à piscina, se você quiser, para que você possa aproveitar no dia a dia todo ao redor. Então, às vezes você tem uma mesa, um deck ou uma área externa que você pode usar no dia a dia. E se você quiser fazer o uso da piscina, você pode abrir um entre módulos e fazer o uso dela mesmo com a cerca. Naturalmente que fazendo esse cercamento próximo da piscina, ele vai ficar um pouco mais fechado o ambiente. Mas você tem a praticidade de utilizar quando quiser e se quiser retirar para poder manter o ambiente todo aberto, você consegue tirar totalmente a cerca. Então você faz a remoção, uma única pessoa consegue fazer esse procedimento e você retira toda ela, deixando o ambiente totalmente aberto em menos de 10 minutos. Então esse item praticidade é um diferencial muito forte para quem está querendo fazer um cercamento para a piscina. Um outro ponto bem interessante é a questão da manutenção. Esse é um tipo de cercamento que ele basicamente não exige manutenção. Você tem hastes de alumínio com uma rede em poliéster revestida em PVC, ou seja, não adere à sujeira e ao mesmo tempo, com o tempo, mesmo que ela pegue um pouquinho de sujeira, ela não aparenta. Um outro ponto importante também é a questão do custo. Se você vai fazer um cercamento, dependendo do modelo de cercamento, você vai precisar de um custo muito alto, como é o caso da estrutura em vidro, como algumas estruturas feitas sob medida. A vantagem desse tipo de cercamento é que você consegue ter um processo modular, que ele é pré-fabricado, personalizado para a sua situação, mas de uma forma padronizada por módulos. Então isso facilita tanto a questão de reduzir o custo do produto final, como facilita também o acabamento uniforme de todo o cercamento. Então é uma outra vantagem desse tipo de cercamento. Além da questão do acabamento. Então quando você olha esse cercamento instalado, você percebe que ele harmoniza muito bem com a estrutura de forma geral. Ele tem várias opções de cores, tanto para a haste quanto para a rede, e o modelo tem um excelente acabamento. Isso faz com que, seja para um ambiente mais rústico, um ambiente mais moderno, seja para uma área interna ou para uma área externa, você vai ter um acabamento excelente em qualquer situação. Então, falando um pouco sobre as características da tela que é colocada nesse cercamento removível, ela é totalmente em tecido 100% poliéster, de alta tenosidade, revestido em PVC. E, além disso, ela tem uma resistência de 3.200 kg por metro quadrado. E ela também contém o aditivo anti-UV e antifungo, além de aditivo anticloro e anti-chama. E as hastes que são utilizadas para a fixação dessa tela são também de um material muito resistente, e isso chamou a nossa atenção. Elas são feitas com liga de alumínio 6063, com uma camada dupla de alumínio. E isso faz com que a espessura da haste de alumínio fique em 7,39 milímetros. E isso é bem espesso. Isso faz com que, mesmo que alguém coloque ela sobre uma situação de estresse muito grande, ou seja, que ela force muito, vai demorar muito para a haste ceder. E isso é uma característica muito diferente, além do acabamento. Então, quando você vê a cerca como um todo, a junção das hastes com a tela, o acabamento em cima da haste, a parte da bucha, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora, existe um acabamento muito bom. E isso foi uma questão que chamou muito a nossa atenção e foi por isso que nós optamos, então, por trabalhar com a Protect Pool como a nossa parceira nesse tipo de cercamento. Já partindo um pouco agora para a parte de instalação desse material, ele é um procedimento bem simples, que faz pouca sujeira e precisa de poucas alterações no ambiente. Então, naturalmente, precisa primeiro um técnico ir até o local, fazer a verificação da posição onde você deseja colocar esse cercamento, fazer a verificação de como precisa ser feito o processo de perfuração do solo e como vai ser feita a fixação tanto da bucha quanto da haste.
Depois de feito esse levantamento, então, nós passamos nos locais onde é necessário um scanner para poder verificar se abaixo do chão não tem nenhum fio elétrico, nenhum encanamento, para evitar transtornos posteriores. E depois disso, então, nós viemos com a nossa máquina de perfuração profissional, onde ela faz a perfuração de cada furo conforme necessidade. E é importante levar em consideração que até para evitar transtornos, essa máquina ela faz uma perfuração exatamente da distância que nós precisamos para a bucha. Então ela tem uma marcação, nós furamos apenas de 8 a 10 centímetros, que é o que a máquina vai precisar para poder colocar a bucha, e abaixo disso nós não perfuramos. Logo após a perfuração e instalação das buchas, nós fazemos então a instalação dos módulos. Cada módulo ele deve ter a sua numeração para facilitar tanto o processo de instalação quanto retirada. E no processo de instalação você faz a instalação então de todas as hastes na posição em que ela vai ficar, em todo o processo de fechamento. Depois disso você volta e vai fazendo então o processo de fechamento com os mosquetões. Então o mosquetão ele é feito totalmente em material inoxidável para evitar também transtornos, e sempre que você for fazer a colocação e a retirada, é interessante você abre o mosquetão, você solta os módulos e fecha o mosquetão novamente para poder manter aquele mosquetão sem cair e você conseguir preservar a posição desse mosquetão para facilitar a instalação posterior. No caso de você ter interesse em colocar um portão, que é a opção mais interessante para a questão de fechamento com praticidade, porque daí você não precisa abrir módulo nenhum, nem para sair nem para entrar, o processo é da mesma forma, só a perfuração do solo e fazer a instalação do portão, e a partir disso já está pronto o cercamento, sem sujeira, sem precisar mexer demais no chão ou em qualquer outra área da sua piscina. Bom, agora a sua cerca está instalada e pronta para uso. Bom, esperamos que com essas informações você tenha conseguido entender um pouco melhor como funciona a cerca removível para piscina. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para te responder e para te ajudar. Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa solução, não deixe também de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais, porque a gente está sempre postando novas instalações e dicas também sobre esse tipo de cercamento.